Olá, como estão? Hoje eu vim aqui falar sobre a neurociência na psiquiatria biológica. Bom, eu tenho já afirmado aqui que a psiquiatria biológica carece de cientificidade, é uma pseudociência, no sentido de que ela afirma transtornos mentais como causas biológicas ou fisiológicas e não consegue provas sobre isso. Não há um fato, um marcador biológico que fundamente, que sustente essa afirmação de doença mental enquanto causa de um desequilíbrio químico no cérebro. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente algumas afirmações de alguns livros sobre essa pesquisa da antipsiquiatria a respeito da doença mental ou transtorno mental enquanto causa biológica. Aqui no livro Mad Science, do Stuart Kirk, ele diz assim: a psiquiatria é a única especialidade médica que carece de validação fisiológica para qualquer uma de suas entidades particulares, incluindo todos os transtornos mentais graves e persistentes. Assim, a nosso ver, permanece uma questão em aberto se a profissão psiquiátrica está tratando de doenças médicas, como diabetes ou insuficiência cardíaca, envolvendo processos fisiopatológicos impessoais, ou, em vez disso, respondendo à angústia moral e comportamental de indivíduos que falham no jogo da vida, como Thomas Szasz e alguns outros discutem. Thomas Szasz aqui, né, eu já falei para vocês, o maior propagador da antipsiquiatria nesse movimento, né, até a morte dele, alguns anos atrás. Uma outra questão que traz aqui o livro é o seguinte: quando as autoridades de saúde pública desejam verificar a prevalência de uma doença, geralmente tem algum método confiável para determinar quem tem e quem não tem a doença. Por exemplo, as populações são rastreadas, não fazendo perguntas às pessoas sobre seus sentimentos, mas usando sangue ou outros testes biológicos para determinar a prevalência, por exemplo, de HIV, AIDS, influenza, H1N1, pneumonia, câncer e muitas outras doenças. Isso porque a presença de doenças é identificada pelo exame de células vivas. Não é assim com as doenças, entre aspas, da loucura. Não há testes biológicos, marcadores ou fisiopatologia para nenhum dos diagnósticos listados no DSM. Bom, então, tendo essa falácia da doença mental até hoje não comprovada, e sabe disso, a psiquiatria biológica e os psiquiatras e as associações e entidades que propagam a doença mental enquanto causa biológica, eles sabem disso, mas estão sempre à espreita de poder pegar da medicina um certo verniz científico. E o mais atual ramo da medicina que a psiquiatria biológica se apoia é na neurociência. Então, a neurociência, né, ela está ali para explicar as condições neurais que tornam possíveis, por exemplo, as funções perceptivas, cognitivas, cogitativas, afetivas, volitivas do ser humano. Mas ela explicar essas condições não é a mesma coisa que explicar as causas dessas funções. Eu já falei isso em outro vídeo, né, que é o que a neurociência pode fazer, é mostrar as causas de um cérebro lesado, uma doença física, de não efetivar essas funções. Mas a neurociência nada acrescenta sobre as causas dessas funções no cérebro saudável que não está lesionado. Então, a psiquiatria biológica, não tendo exames objetivos médicos para justificar a doença mental, somente pressuposições teóricas jamais provadas até hoje, ela quer se aproveitar dessa estima social que tem a neurociência hoje em dia para emprestar dela mais um verniz de cientificidade para que dê apoio a essa falácia epistemológica da doença mental como causa biológica ou desequilíbrio químico no cérebro. Só que a neurociência também tem as suas falácias quando ela adentra a categoria de doença mental.
Sempre lembremos Edmundo Husserl, a divisão das categorias, a divisão fundamental entre uma categoria e outra categoria, e a passagem de uma linguagem para outra só pode ser feita através de muita justificativa empírica ou da linguagem. Nenhuma das coisas acontece com a psiquiatria biológica e agora a neurociência também. Quando ela passa da categoria de conseguir nos explicar as condições cerebrais para as atividades e capacidades humanas, quando ela quer dizer que as causas dessas capacidades humanas ou atividades estão no cérebro, ainda mais no cérebro saudável. E qual é a falácia fundamental que a neurociência atua, né, na pesquisa do comportamento humano como causa também do cérebro, como o cérebro a causa do comportamento humano? É a falácia mereológica. E a falácia mereológica, meros vem do grego, que significa parte, e a falácia mereológica, de forma geral, é a falácia de atribuir a alguma das partes atributos ou predicados que só tem sentido quando levado ao todo, quando atribuído ao todo. A neurociência, a falácia mereológica da neurociência, é atribuir ao cérebro, uma parte do ser humano, atributos que só têm sentido quando considerados o ser humano como um todo. Este livro aqui, que eu já mostrei para vocês em algum momento, Fundamentos Filosóficos da Neurociência, do Bennett e Hacker, coloca, né, essa falácia mereológica em evidência. E eles colocam nesse livro que a falácia da neurociência, a falácia mereológica da neurociência, é um resquício, né, da divisão do dualismo cartesiano de René Descartes, que fez o dualismo mente-cérebro e imputou na mente atributos psicológicos, né, que só tinha sentido ao ser humano como um todo. Aí esses autores, Bennett e Hacker, nesse livro, dizem que os neurocientistas também fazem o dualismo cérebro-corpo. Nem parece um dualismo, né? Mas é um dualismo. Por quê? Porque eles imputam atributos psicológicos ao cérebro, em detrimento da totalidade psicofísica do ser humano. É como se o cérebro, para esses neurocientistas, tivesse uma gama de capacidades. O cérebro acredita, faz melhor interpretação, combina informações, decide, edifica, faz conjecturas, interpreta. Mas, no entanto, percepcionar, pensar, raciocinar, sentir emoções, desejar, fazer planos, tomar decisões, não são atributos de uma parte do ser humano, nem só de sua mente ou do seu cérebro, mas do ser humano como um todo. É o animal humano ou o animal que percepciona e não parte do seu cérebro, e nem o seu cérebro como parte do seu corpo. São seres humanos que pensam em raciocínio, não seus cérebros. O cérebro e suas atividades tornam possível para o ser humano, e não para ele o cérebro, percepcionar, pensar, sentir emoções, realizar projetos. Mais fantástico ainda é quando a neurociência diz que são os neurônios que executam conhecimento, calculam probabilidades, apresentam argumentos, constroem hipóteses. A psicologia também, né, usa muito da psicologia, a psicologia cognitiva, né? Também diz que o cérebro faz descrição simbólica, que o cérebro projeta símbolos, né, que o cérebro nos dá conhecimentos. Então, o cérebro vê, classifica, compara. E aqui, vou ler uma citação do livro, do Fundamentos Filosóficos da Neurociência, que eles dizem assim, o Bennett e o Hacker. Reconhecemos quando uma pessoa põe uma pergunta e quando outra pessoa lhe responde. Mas o que será para o cérebro pôr uma pergunta ou responder a uma? É o ser humano que pergunta e o ser humano que responde. Será uma grande descoberta saber que o cérebro está envolvido nessas atividades humanas? Ou será uma
inovação linguística? Ou será uma confusão conceitual? Aí os autores desse livro vão afirmar o último, assim como Russell afirmava e já advertia para a confusão de domínios ou de categorias que são heterogêneas, tentando dar uma pretensa homogeneidade nessas categorias através de certos conceitos ou através de certa linguagem. Porque, efetivamente, a neurociência não pode investigar experimentalmente se um cérebro pensa, acredita, conjectura, raciocina, forma hipóteses, sente emoções. Pois só um ser vivo, um ser humano, algo que seja, se assemelha a ele, pode se dizer que tem sensações, vê, é cego, ouve, é surdo, é consciente ou inconsciente. O cérebro em si não vê nem é cego. Tal como as pedras não estão acordadas, mas também não estão dormindo. O cérebro não ouve, mas também não é surdo, assim como as árvores. Então, só o que pode ver é cego, e o cérebro não é um sujeito adequado para predicados psicológicos, a não ser por metáfora. Então, portanto, aquelas expressões que a gente ouve muito, e às vezes a gente até usa no dia a dia, o cérebro acredita, o cérebro aprende, o cérebro pensa, o cérebro conjectura, são expressões sem sentido. Elas não dizem nada, pois não é o olho nem o cérebro que vê, mas nós vemos com nossos olhos e não vemos com nossos cérebros. Ele ser condição para tal não torna ele causa. O que a neurociência pode fazer e faz, e as suas tecnologias, é correlacionar, vamos lembrar da falácia da correlação e da causa. Correlação não quer dizer relação de causa e efeito. Então, o que a neurociência faz com as suas tecnologias é correlacionar o que uma pessoa pensa, disso, daquilo outro, uma atividade localizada no cérebro, detectada lá por uma tomografia computadorizada, um fMRI. Mas isso não mostra que o cérebro está pensando. Mostra que essa ou aquela parte do córtex dessa pessoa que está pensando está ativa. Então, são os seres humanos, não são os cérebros que pensam. Então, essa é uma falácia grande na neurociência. Não é só um modo de falar, de se expressar. Eles fazem dessa falácia uma entidade, assim como a psiquiatria biológica faz da expressão doença mental uma entidade. A neurociência usa da falácia meriológica como se assim fosse o real. E aí, quando a psiquiatria biológica, com a falácia da doença mental, o verniz da medicina não consegue provar essa falácia como uma entidade real, se junta à neurociência para dar um verniz de cientificidade a isso, porém, pega da neurociência também uma falácia grande, grosseira, que é a falácia meriológica. Então, a união da falácia epistemológica e lógica da psiquiatria biológica, da doença mental, mais a falácia meriológica da neurociência, não é um avanço científico. É a união de uma confusão maior ainda sobre conceitos, categorias, linguagem, tudo mal empregado a serviço não do ser humano, mas de alguma reserva de mercado aí da psiquiatria biológica. Então, esse movimento da psiquiatria biológica em direção à neurociência é mais uma tentativa de usar esse prestígio social da neurociência tem hoje, que também já ultrapassou a categoria qual ela está apta a explicar as coisas, está querendo já querer explicar o comportamento humano como causa cerebral a partir do cérebro não lesado, cérebro saudável, e fazendo a falácia da correlação como relação de causa e efeito. A união dessas duas coisas, a busca da psiquiatria biológica para a neurociência, a meu ver, e a de muitos antipsiquiatras, é para manter esse mercado riquíssimo financeiramente,
de vendas de psicoativos, de psicotrópicos, ilícitos quando não estão na mão de um psiquiatra. Hoje, os psiquiatras biológicos sozinhos detêm o poder e fornecem acesso a medicamentos psicoativos lícitos porque passaram pela assinatura da receita deles. Esse mesmo psicoativos com outro nome fora da receita psiquiátrica é considerado uma droga ilegal. As pessoas que têm um psicoativo através de um psiquiatra biológico está recebendo um tratamento. Aquele que consegue no mercado negro o mesmo psicoativo está intoxicado, ou similar a ele. É um grande mercado financeiro, um grande poder social que a psiquiatria tem, que ela não vai largar esse osso de jeito nenhum. E a neurociência, a cientificidade que ela procura na medicina, na linguagem médica, na postura, na imitação da postura médica, nos manuais, diagnósticos, causas biológicas e agora com a neurociência, é para manter esse mercado nas suas mãos. Só a psiquiatria biológica hoje fornece acesso a medicamentos que seriam ilícitos se não fosse pela mão dela. Pela mão dela é lícito. Então, é um grande mercado, é uma grande reserva de mercado, onde a psiquiatria biológica não vai querer abrir mão, porque a parceria com a indústria farmacêutica gera muitos e muitos frutos financeiros para as entidades e para entidades, sejam associações, sejam universidades, e para psiquiatras, pessoas físicas que têm uma grande parceria com a indústria farmacêutica ou com algumas entidades também neurocientíficas. Então, essa é a parceria, né, que eu vejo entre a neurociência e a psiquiatria biológica, mas, como nós aqui, né, desinformados, quem de nós vai pensar em falácia mereológica? Quem de nós vai pensar, quando o psiquiatra fala de uma causa biológica no cérebro como a explicação de um comportamento desviante dos nossos filhos ou de nós mesmos, vamos pensar numa falácia da correlação de causa e efeito? Não, a gente nem chega perto disso. Mas é importante que a gente se alerte, esteja alerta para esses tipos de falácias, para esse tipo de erros epistemológicos que levam partes da sociedade de poder social, como os médicos, ou os psiquiatras biológicos, ou as ciências da neurociência hoje, a afirmarem coisas que não são reais, não são verdadeiras e não são verdades científicas. Em função de outros objetivos que não são o do melhor, da melhora da existência do ser humano e sua existência subjetiva, seja através de física, ou seja, através das questões mentais. Muito bem, então, quem gostou desse vídeo, quiser dar um like, compartilhar, faz assim com que o vídeo tenha mais acesso, ajuda a passar essa mensagem, né, que acredito que seja importante para muitas pessoas envolvidas nesse sistema do estado psiquiátrico que temos hoje em dia na nossa sociedade. Então, quiserem deixar algum comentário ou fazerem perguntas, só deixar nos comentários do vídeo que eu respondo em outro vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.